a nos acolher em mais esse momento ao qual nós temos a oportunidade de estarmos conectados pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações dos nossos batimentos cardíacos, que cada um sinta o envolvimento amoroso, que cada lar possa dar base para que campos fluídicos, energéticos de amor, de compreensão, especialmente de acolhimento, possam ter sintonia em nossos lares, sentindo na intimidade dos nossos corações esses espíritos que somos, criaturas de Deus, e que, pela misericórdia e pelo amor divino, nós encarnados nos encontramos na maior oportunidade, na maior ascensão divina que é concedida aos espíritos ao nosso nível de evolução, que é ter um novo corpo. Instrumento sublime de aperfeiçoamento, de fazer crescer o amor divino que nós já temos gravado em nossas consciências. Fazer desabrochar as flores e os frutos através das nossas ações, dos nossos pensamentos, desse amor que, como herdeiros de Deus, de amor infinito, já temos gravado em nossos corações. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons, que nos acolhem e patrocinaram as nossas reencarnações, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em seu nome, como o Senhor nos disse que estaria conosco quando nós reuníssemos. Aqui estamos reunidos, Jesus, a rogar-lhe a seu amparo, a sua assistência, o seu amor, porque ainda no estado evolutivo que nós nos encontramos, especialmente nós que estamos encarnados, experienciando as vicissitudes da reencarnação. É claro, Senhor, é muito nítido já em nossos corações que nós temos muito mais a agradecer-lhe por tudo, pela reencarnação, pela ambientação reencarnatória que temos, pela família consanguínea que vivemos, pela sociedade a qual nós nascemos e por todos os atributos, Jesus, que nós trouxemos para nos ajudar na nossa caminhada de aperfeiçoamento e de amor. Mas às vezes, Senhor, ou melhor dizendo, muitas vezes, Jesus, aqui nas vicissitudes da vida de encarnado, nos sentimos ansiosos, inseguros, temerosos com as situações que enfrentamos, com os sentimentos que ainda insistem, Senhor, a fazer parte das nossas mentes, a estar em nossos corações, e que nós já sabemos, Jesus, que ainda são sentimentos inferiores, vibrações doentes e desequilibradas que ainda carregamos, pelas nossas escolhas, pelas nossas condutas, ao longo dos milênios das nossas reencarnações. E queremos tanto, Jesus, a estruturação do nosso projeto reencarnatório, as vibrações que viemos aqui para renovar. Queremos tanto, Mestre, transformar esses equívocos em oportunidades grandiosas de brilho e de amor. Por isso, Jesus, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo,
a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância, a falta de paciência. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos, Senhor. Porque já sabemos que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. E só através do bem e do amor é que iremos nos renovar. Por isso, Senhor, fortaleça-nos, para que tenhamos sempre a boa vontade, o bom ânimo, a imensa alegria de viver. Para que onde estivermos, com quem nos encontrarmos, nem que for por um segundo apenas, que sejamos, Jesus, instrumentos do seu amor, de concórdia, de paz. Que sejamos, Senhor, instrumentos de estímulos, de esperança e de bondade. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Meus amados, aqui estamos nós, no nosso encontro com o nosso propósito de a cada dia podermos conseguirmos lidar melhor com o que nós sentimos, para que a cada dia possamos compreender melhor o verdadeiro propósito da nossa reencarnação, a estrutura, digamos assim, a espinha dorsal dos sentimentos que aqui viemos para renovar. Então, sempre que nós começamos as nossas manhãs, buscamos sempre esses objetivos ao qual necessitamos tanto de entender com mais clareza o que nós sentimos, conseguirmos nos avaliarmos, nos observarmos, o que realmente move, quais são realmente os propósitos que está atrás de tudo o que fazemos. E quando nós nos reunimos, formando esse componente vibratório, esse cone de luz, conectado a vibrações superiores, conseguimos dar base de sermos impregnados por essas vibrações de amor, a nos fortalecer. E não tem como nós começarmos as nossas manhãs, né? Se não for buscando o coração magnânimo do nosso mestre, o governador planetário, esse espírito que tem como compromisso nos ajudar na caminhada para chegar ao Pai. E sempre buscamos algum exemplo
alguma palavra de Jesus a nos estimular, a nos incentivar e sempre repetimos talvez as mesmas, como nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento da alma, do alimento do espírito. Como sempre falamos hoje, século XXI, grande desenvolvimento de ciência e tecnologia. Já conhecemos muito sobre proteína, sobre carboidratos. Inúmeros sentimentos e compreensões já temos para o melhor cuidado com o instrumento nosso corpo físico. Mas ainda, amados, somos carentes na alimentação do nosso espírito, porque a alimentação do nosso espírito é o que sentimos, o que damos sintonia. Qual é o nosso pensamento característico? O que mantemos a maior parte do dia em nossas mentes? A essência dos nossos propósitos. E é esse alimento que Jesus recomendou-nos que nós fôssemos muito cautelosos. Inclusive, ele disse, vigiai e orai. Por que ele colocou em primeira oportunidade, vigiai? Ou seja, observe-se, para que a tua prece, para que a tua oração tenha sintonia com os seus desejos de tornar o espírito melhor. Porque às vezes ainda, como fomos instruídos, educados por milênios sobre fazer orações, fazer pedidos, mas o que vai determinar são as nossas ações. Então, por isso, é que Jesus recomendou que primeiro nós nos vigiássemos. E aí, diante ainda das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, que nós, então, orássemos. E como sempre, temos a recomendação da direção do nosso Hospital Escola, do professor Eurípides e da sua equipe, do nosso estudo do Evangelho. E recapitulando, como sempre fazemos, a estruturação da nossa doutrina de amor e de paz e de luz. Os 5 livros que está disponível a toda a população da nossa escola planetária. Mas ainda, muitos ainda não se sentiram atraídos, porque muitas das vezes o estudo dessa doutrina de amor e de paz e de luz, o Consolador prometido por Jesus, vai contra muitos interesses pessoais. Por isso ainda tem essa grande dificuldade, mas já se encontra disponível em todos os países, em todas as línguas. E com a estruturação da filosofia, o livro dos Espíritos, com a ciência dessa doutrina do Espírito, o livro dos Médios, onde esclarece tudo sobre o intercâmbio entre nós com o corpo físico encarnado e os desencarnados, todas as leis que regem os efeitos desses intercâmbios, toda a ciência que tirou o véu dos olhos do sobrenatural, do impossível, mas sim das leis divinas. E o que mexe com nossos corações, com nossos sentimentos, com a nossa essência, que é o nosso Evangelho. O Evangelho, segundo a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, que é esse compêndio que, se nós trilhássemos a cada dia nas nossas ações, nós estaremos adquirindo conhecimento e amor suficientemente para nós habitarmos qualquer ambiente deste universo infinito, porque ele dá base da linguagem universal do amor,
que não restringe a um planeta ou uma galáxia, mas que está no universo infinito. E depois temos o livro Céu e Inferno, porque ao longo dos milênios também fomos educados que existia locais distintos, que deixando o corpo físico nós iríamos para o céu ou nós iríamos em definitivo para o inferno. E essa doutrina de amor e de paz e de luz veio tirar esse véu dizendo que na realidade é um estado de sentimentos estar no céu ou no inferno. Não precisa deixar o corpo físico para estar vivendo aqui com alegria, com felicidade, e que é um estado de vibração. Podemos estarmos aqui em qualquer ambiente com nossos corações deslumbrados num céu de alegria, ou podemos estar aqui em qualquer ambiente infelizes, depressivos, magoados e chateados. Então é muito encantador esse livro, Céu e Inferno, e ele traz uma estrutura das penas e dos gozos da vida futura. E o quinto livro, fechando toda a estruturação, a formação da nossa escola planetária, desde a formação do primeiro átomo a compor essa nossa escola, Jesus foi o arquiteto e é o diretor dessa nave azul, nessa dimensão infinita, onde nós estamos apoiados e estamos acolhidos por esse infinito amor. E amados, como sempre estudamos o nosso livro, o meu agora é chique, né? De letras grandes e novinho. E durante a semana aí, eu recebi muitos pedidos para que nós não mudássemos do capítulo 5, que nós dássemos mais uma estudadinha. Como eu disse, né, no domingo passado, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Parece que o Kardec escreveu agora para o século 21, ano de 2022, né? Onde predomina na nossa escola planetária. Em todos os corações, independente de raça, de costume, de cor de pele, de língua, aflições. E como entender, né? Essas aflições? Como cada um de nós entendermos as nossas aflições íntimas? E, né, no domingo passado estudamos logo já o terceiro item, falando da justiça das aflições. E hoje, então, para me dar sequência, eu vou ler o item 1 aqui e nós vamos pegar uma pequenina parte do item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, meus amados, nessa manhã nós gostaríamos de discorrer um pouquinho sobre bem-aventurados os que sofrem em busca da justiça. Como entender, né? Porque para que nós pudéssemos, ou para que possamos fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda, né? Nós teremos, então, aqui que tratar de alguns aspectos que é em relação à justiça divina e à justiça humana. Como podemos compreender
essa justiça divina, porque na realidade, amados, a justiça divina tem mecanismos, tem caminhos insondáveis, que os nossos recursos aqui, na nossa condição evolutiva, não conseguimos compreender. A justiça e o amor divino, inclusive, né, não dá nem para a gente saber direito onde termina um e começa o outro. Mas como entender, então, essa justiça divina e diante da nossa condição humana, da nossa justiça humana? Porque, amados, temos ouvido tanto, inclusive em plataformas de quase todos os governos de todos os países da nossa escola planetária. É um tema muito colocado, fazer uma sociedade mais justa. Mas o que vem a ser a compreensão dessa justiça? Como que nós vamos compreender? Porque já sabemos, na nossa doutrina de amor e de paz e de luz, que Deus é onipotente, pode tudo ao infinito, é onisciente, sabe tudo o que acontece com todas as criaturas desse universo infinito e é onipresente. Está em todos os lugares do universo infinito. Então, como compreender, então, as aparentes injustiças humanas? Bem-aventurados os aflitos que estão à procura de justiça. Mas nós temos que ter aí, amados, a procura da justiça divina. Mas o que ainda vemos é que, na realidade, aparentemente, pela justiça humana, está ocorrendo injustiça em todos os lugares. Mas só que, amados, pelo infinito amor de Deus, ninguém está sendo injustiçado. Mas como é que nós vamos compreender, então, essa justiça se nós não fizermos uma busca no ser espiritual que nós somos? E para ilustrar, estou me lembrando, inclusive, lembra que eu comentei que quem pudesse, tivesse tempo, ou desejasse, né, muito, estudasse os romances e os livros do Emmanuel. E me lembrei aqui do livro Renúncia, onde, para encaixar dentro do que vem a ser essa justiça ao qual nós estamos procurando, que é um diálogo entre dois personagens desse livro, né, Renúncia, que é Polos e Mentecampo, em que os dois conversando e um disse ao outro no mundo espiritual, né, na escola espiritual que eles se encontravam, que ele estava apreensivo, inseguro, com medo, porque ele sentia toda a estruturação do seu projeto reencarnatório, que ele ia vir experienciar novamente a oportunidade de estar com o corpo físico, com as vicissitudes da reencarnação. E olha o que foi a essência da conversa dos dois. Ele disse: Polos, meu amigo e amado irmão, eu me sinto aflito, com dificuldades, porque eu vou reencarnar. E sabe o que acontece? Eu vou esquecer tudo. Eu não vou lembrar de nada. E isso é real. E um amigo também, meio tipo um cego dirigindo, outro cego acalentou ele, mas também, a hora que acabou de acalentá-lo, começou a chorar. E aí a personagem desse espírito de luz, né? Alcione, não sei como é que fala o português correto, se fez presente com eles, acalentou os seus corações. E estou buscando isso para nós trazermos para a nossa intimidade.
né? Para que nós possamos entender as nuances do nosso projeto reencarnatório, quando nós, na nossa vida, procuramos sermos justos, no limite das nossas forças. E quando, às vezes, nos acontece algo, ou nós levantamos a bandeira de isso é injusto acontecer comigo. Como que pode? Lembrando aqui também, para que nós possamos refletir, para que cada um possa refletir no seu projeto reencarnatório, para que nós possamos entender o que vem a ser essa justiça divina, buscando o magnífico livro da série André Luiz, Missionários da Luz, capítulo, quem teve a oportunidade, ou estudem esses capítulos, capítulo 12 e 13, onde André Luiz, na companhia do Espírito Bondoso Alexandre, vai participar do reencarne de Segismundo, e para que ele pudesse compreender melhor, André Luiz e Alexandre foram ao departamento reencarnatório de Nosso Lar, onde o médico, né, aqui recém da última encarnação, né, Carlos Chagas, lá como André Luiz, estudando os mapas reencarnatórios. Eu não consigo nem falar melhor, porque não entendo nada de biologia, mas no livro é muito belo. Quem estuda as células vai ficar encantado a hora que eles olham os mapas reencarnatórios. O estudo de cada célula que vai compor o corpo físico daquele que está elaborando o projeto. E estou buscando isso de uma conversa que teve. Então, estava lá o André Luiz, Alexandre e os benfeitores, dirigentes dos projetos reencarnatórios. Lá conversando nisso, chegou uma senhora muito digna, muito distinta, de uma educação encantadora, e conversou com o benfeitor que o Alexandre e André Luiz estavam ali na entrevista. E aí, então, ela comentou com o benfeitor que estava acabando de elaborar o projeto reencarnatório dela. E aí, Alexandre e André Luiz ficaram ali ouvindo a conversa, e aí o benfeitor dirigiu a eles e disse, olha, a nossa irmã... Aí o André Luiz, né, curiosinho como ele era, falou assim, então você já vai reencarnar? Ela falou, sim. E aí o benfeitor falou, e não é só isso, né? Ela vai reencarnar com um projeto de muita renúncia. E aí ela disse, não, não diga isso, falou o benfeitor. Porque eu não tenho méritos para isso. Vou reencarnar, sim, num projeto de reparação. Porque na última encarnação que tive, cometi erros graves, gravíssimos. E estou retornando para correção. Então, meus amados, e nós retornamos aqui para que correção? E aí, o André Luiz, curioso, ficou pensando, o que será que essa senhora havia cometido, né? E aí ela acabou fazendo um comentário da estrutura, que seria o seu projeto reencarnatório. Que ela disse, na última encarnação, né, cometi grandes erros, e foi o seguinte, nós constituímos uma família, eu e o meu marido, inclusive um espírito encantador, um marido bondoso, justo, fiel, digno, trabalhador. E eu também, uma boa esposa, fiel, trabalhadora, mas cometi erros graves em relação aos espíritos que nós tínhamos o compromisso de educá-los. E nós tivemos 3 filhos. Depois vocês estudam isso lá com mais detalhe, eu vou falar só o grosso. E nós tínhamos como recursos abundâncias de coisas materiais. Muito.
E o André Luiz, mas o que será que foi esse erro tão grave, né? E eu, né, digamos assim, sem a compreensão do espírito imortal, não consegui transmitir aos meus filhos o sentido da disciplina, do trabalho, da dedicação, porque nós tínhamos tantos recursos. E eu, muitas das vezes, ou quase sempre, tudo que o meu marido tentava passar para os meus filhos, ele era disciplinado, às vezes ele era até muito rigoroso, e eu sempre desautorizava as recomendações que ele fazia aos nossos filhos. E eu entorpecia a consciência desses espíritos, inclusive pensando que isso era amor. E meus filhos, então, sem senso de responsabilidade, porque tudo que o meu marido fazia, eu desautorizava. Então, eu não ensinei eles a serem responsáveis, a serem caridosos. Eu sempre incentivei eles às facilidades. E eles se perderam na reencarnação. Adquiriram compromissos graves, ao qual agora eu tenho que ajudá-los a recuperar. Por que estamos refletindo sobre isso? Porque reencarnação é justiça divina realizada com amor. E a pedagogia divina do amor vai nos colocar em condições de nós repararmos, de nós corrigirmos. Então, amados, nós que estamos juntos nessa manhã, quais serão os nossos olhares agora, quando tentarmos pelas mídias sociais querer justiça? Se nós não compreendermos a intimidade do ser espiritual que somos. E continuando, então, a conversa da senhora que ia reencarnar. E os projetos já foram todos elaborados. E eu terei novamente, que eles tiveram 2 filhos e uma filha. E eles serão meus filhos novamente. E o meu marido, o amor da minha vida, será meu marido novamente. Mas a condição é que um dos meus filhos, embriagado pelos materialismos e pelas facilidades, desencarnou num processo de acidente que lesou suas células perispirituais. E agora reencarnará com deficiências físicas, reencarnará aleijado. O meu outro filho, também no desvaneio das ilusões, embriou pela utilização de componentes de drogas, que também lesou suas células perispirituais, reencarnará com transtornos mentais. Minha filha, embriagada na ilusão, desencaminhou-se para os prazeres fáceis, reencarnará com todo o seu aparato reprodutor frágil, mas ela será a minha ajudante maior, porque nesse processo regenerador eu ficarei viúva cedo. E ela vai ser a primogênita e ela vai me ajudar nesse trabalho de redenção. Então, meus amados, mas aos olhos do materialismo, pareciam ver um lar dessa forma. Parece uma injustiça. Como que pode trazer os filhos com essas dificuldades e ainda ficou viúva? Recursos materiais limitadíssimos.
Porque a grande dificuldade foi a não utilização dos recursos materiais adequadamente. O que serve isso para a nossa vida, de todos nós que estamos conectados aqui? Nessa manhã que Jesus nos permite. Que justiça estamos procurando? E como está no capítulo também, né? A grandiosidade do esquecimento. Mas como eu comecei falando, né? A hora que nós vamos reencarnar, a nossa dificuldade, porque nós vamos falar, oh meu Deus do céu, a hora que chegar lá eu vou esquecer tudo. Mas esquecer tudo vai me dar dignidade para que eu possa dar conta de fazer na luz do amor, no entrelaçamento dessas vibrações, a minha regeneração e a correção daquilo que não fiz adequadamente. É mais ou menos assim, né? Desculpa que às vezes eu faço essas comparações, mas é mais ou menos assim, casais, né? Jovens que se encontram e se apaixonam e constroem o seu projeto de lar, né? Digamos assim, belo jovem, e ela também muito linda, os seus 26, 27, 28 anos, organizam, porque se já conhecem por vetores reencarnacionistas, já se apaixonam e programam a construção desse novo lar, mas esqueceram, né? Porque o duro é isso, né? Eu esqueço que eu esqueci de tudo que eu planejei. E aí, digamos assim, nessa exuberância de vida e de alegria, né? Estou dando exemplos para que nós possamos refletir na nossa intimidade, né? Que eles então elaboram, casam, constroem um lar, tudo perfeito. E, de repente, vem a alegria que ela está grávida. E aí, eles conversando, os dois, diga assim, como é que vai chamar o nosso filhinho? Por exemplo, nosso filhinho vai chamar João, né? E o Joãozinho, né? Como é que vai? Quem que é o Joãozinho que está vindo, né? É o príncipe. Você já pensou, amados? Se os dois lembrassem, por exemplo, né? Estou dando exemplificações. Se os dois lembrassem que o Joãozinho que está vindo é aquele em que o pai assassinou na encarnação anterior, o que está sendo o pai agora. Porque em uma encarnação anterior, esse Joãozinho que está vindo era o sócio dele na empresa. E eles cresceram muito, tiveram muitos recursos. E essa que está sendo a mãe do Joãozinho agora, era a esposa do sócio. E que, não dando conta de lidar com os sentimentos, com o desejo, a esposa do sócio passou a ser a amante daquele que é agora o marido. E nessas dificuldades todas daquela oportunidade, esse que é o marido agora, que vai ser o pai, matou o sócio, porque ficou com a esposa e com o dinheiro dele. Então o Joãozinho que está vindo agora é um credor. E se os dois imaginassem isso? Que tudo que os dois fizerem agora vão ter que suar a testa para o Joãozinho estudar, vão ter que fazer de tudo, vão ter que adquirir o patrimônio para devolver para o Joãozinho. Vocês estão entendendo o que é esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos? Vocês estão entendendo a pedagogia do amor nesse capítulo? A grandiosidade, como está escrito ali, o esquecimento, a bondade divina. Porque você já pensou esse casal pegar no colo esse filhinho amado? Porque só o amor vai conseguir pagar esses sentimentos, renovar esses sentimentos.
Porque, amados, nós que estamos encarnados, estamos conscientes que nós aqui, quando estamos reencarnados, nós estamos na maior fragilidade do universo infinito, digamos assim. Amados, estar aqui reencarnado é tão frágil que nós estamos vendo, quem nunca passou por uma experiência assim, mas vamos dar um exemplo simplório. Se eu ficar um dia sem beber água, vou começar a ficar desidratado. Amados, se eu ficar 2 dias sem beber água, provavelmente eu volto para o mundo espiritual. Não é uma fragilidade. Sem dizer assim, perdoe-me que eu comento assim com vocês, e que eu experimentei recentemente, né? Que é estar com o coronavírus e, amados, com extremada, desculpa o termo, diarreia, que se durasse mais dias, provavelmente eu teria que deixar o corpo. Então, amados, nós vamos conseguir agora ter outra visão das nossas aflições. Nós vamos entender agora esse amor, essa justiça divina. Porque, novamente falando, desculpa que até vou falar, ele é participante da evangelização, que é um promotor. Talvez, muitas das vezes, ele dava os testemunhos dele nos nossos encontros, em que antes da doutrina espírita ele tinha uma visão da justiça, e que ele ficava em todos os seus processos para fazer a acusação, para poder bater na vítima. Era procurar tudo para dificultar. Depois, quando ele percebeu o que vem que ele era um instrumento ínfimo da justiça humana, e que ele não tinha como sondar a justiça divina nos casos ao qual ele era o acusador, e que muitas vezes veio para ele, né, que ele tinha que lutar para que aquele em que cometeu o erro fosse amenizado, porque, digamos, no caso excesso que eu estou dizendo de um assassinato, mas e aquele que desencarnou? Adianta você prender esse aqui, bater nele, pôr ele 40 anos? Como é que vão fazer essa reparação? Então, amados, onde nós nos encontramos? Quando nós formos fazer avaliações de plataformas de governo falando de justiça, que possamos observar na intimidade dos nossos corações que a justiça divina tem mecanismos insondáveis de todas as coisas que ocorrem, que o amor e a justiça divina estão impregnados e misturados, e que não existe nenhum espírito na nossa escola planetária que seja injustiçado. Com esse estudo da nossa manhã de hoje, perdoe-me porque eu não tenho melhores recursos a transmitir o que os benfeitores derramam com amor ao meu espírito, mas era encher os vossos corações de alegria pelas aflições, porque vocês estão entendendo que a aflição já é o caminho da regeneração. De tudo que é tão rápido, ainda bem, né? Que 70, 80 anos passa assim, ó, pum, rapidinho. E nós estamos sempre, então, pela essa estrutura divina da reencarnação, que é o quê? Que é a cooperação, que é a reparação, que é solidariedade, que é acolhimento, que é amparo. Esperamos que as plataformas de governo estejam estruturadas não mais em divisões de classes sociais, de cor de pele, de sexualidade, mas sim
de amor, de compreensão, que tudo é harmonia, tudo está interligado para o crescimento do amor, que é a lei poderosa do universo infinito. Gostaria tanto que em cada coração ficasse impregnado a grandiosa oportunidade que nós nos encontramos, estar em contato com esse Consolador prometido por Jesus. A nossa doutrina de amor e de paz e de luz, ela não vem tirar as nossas aflições. Ela vem tirar os nossos desesperos, nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas inseguranças. Vem trazer lucidez para que as nossas ações, os nossos pensamentos agora estejam estruturados numa nova forma de pensar, de amar. Que nossos olhos possam enxergar em todos irmãos de caminhada. Que as nossas palavras possam ser instrumentos impregnados de ondas sonoras, de paciência, de acolhimento e de amor. Que as nossas mãos possam servir para acariciar, para acalentar, para ajudar, para amparar. Que as nossas pernas possam nos levar onde a direção é dos nossos corações, que onde nós formos, nós seremos componentes de trabalho e de auxílio. Porque só assim possamos caminhar com o entendimento da nossa intimidade do que é a justiça divina, da misericórdia e do amor, da bondade, da afabilidade, da doçura, que não tem castigo, não tem julgamento, tem acolhimento e oportunidade de fazer de diferente, não mais fazermos como antes. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bondosos, que nos acolhem com tanto amor, que não nos julgam, não nos criticam, não nos apontam o dedo, mas sim acolhem, porque nos amam e sentem em seus corações que nós somos esses irmãos menores e que equivocamos, somos frágeis, cometemos erros. Continue a nos auxiliar e a nos ajudar, para que sejamos perseverantes na renovação dos nossos sentimentos. Senhor Jesus, nós lhe rogamos que através desses Espíritos bons, o Senhor conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, participantes desse nosso encontro de luz, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, dulcificando-os, para que a cada dia possamos ser mais amorosos, mais bondosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, acolha todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós, Senhor, que estamos encarnados com esse instrumento divino de evolução, que o Senhor possa magnetizar a água dos nossos copos, das nossas garrafas,
com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos, Senhor, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Meus amados, mais uma vez, meu muito obrigado, a minha alegria, a minha imensa gratidão. A todos os vossos corações que, por amor, aqui envolveu o meu, tão carente e necessitado, na caminhada do aprendizado do amor. Que todos recebam, então, aí o meu carinho, o meu afeto, a minha gratidão. E que todos nós tenhamos uma ótima semana. De muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo. Aqui, a partir das 9h30, já estarei a posto. Assim, é claro, né? Se for a vontade de Deus, nosso Pai. Muito obrigado a todos. Um abraço. Quem quiser abrir a câmera, falar um oi, para matar a saudade, eu fico muito feliz. Oi, Ju. Oi. Oi, Adrianinha Braga. Oi, Carolzinha Guimarães. Oi. Bom domingo. Oi, todo mundo. Oi, Rodrigo. Oi, Rose. Oi, João Munhoz. Oi, Luquinhas. Oi, Ju. Oi, Bom dia. Oi, Maria. Saudade. Vanessinha Carvalho e a Dignícia, coisa mais linda. Ô, meu amigo beijo. Gastão, Laís, Que delícia. Bom dia, Ju. Bom dia, Ju, saudade. Kelly, Ai, que Sara. delícia. Ai, como é bom ver vocês um pouquinho. Como é bom Elizabeth ver vocês. Rosângela. Vanessa Bom Carvalho, que dia. alegria de ver sua princesinha. Aproveitar ainda. Maria Delícia de Guiar, palestra. beijo para vocês. Então, Feliz tá olhando domingo para vocês um vocês. pouquinho. Tchau. Bom domingo. Maria Queiroz. Charlinha. Beijinho para todo mundo, Jesus. Aqui atrás. Um beijo. Beijo. Adriana da Guia, Medeiros. Ai, que delícia de palestra essa de hoje, olha. Ô, Que meu. delícia de Ô, palestra. meu amor, Que bom. obrigado, é bondade sua. Muito obrigada. Eu sou grato. Tchau, bom domingo. Sem vocês eu estou perdido. Obrigado, Joãozinho Munhoz e Dona Terezinha. Sempre comigo, ó. Receba o meu abraço aí. Ícaro Grégio Coelho e companhia. E os doguinhos. Carlinhos, Roberto, Daniel. Luiz Antônio. Ótima semana a todos. O Roninho tá ali, tá fechado também. Bom dia a todos, ótima semana, um abraço. Ô, Luquinha, agradecido aí por estar comigo. Obrigado. Você pôs parar de gravar. Você pôs. Vamos ver.